O Tribunal de Contas do Estado está ouvindo representantes dos povos indígenas para fazer um levantamento dos principais problemas enfrentados nessas comunidades. A ideia é cobrar ações coordenadas para políticas públicas dos municípios, estado e do governo federal. Sandro Gomes é da aldeia Jaraguá, em Rio Tinto. Mas, como cacique geral do povo potiguara, representa também os que vivem nos municípios de Marcação e Baía da Traição. E, exatamente pela representatividade, conhece as principais dificuldades enfrentadas pelas comunidades. O nosso principal problema hoje que a gente está enfrentando é a questão da homologação e desintrusão da terra potiguara de Montemor. Esse é um ponto principal, porque nós já temos o Baía da Traição, que tem uma parte de Baía da Traição que já está homologada e desintrusada. E a gente temos agora Jacaré de São Domingo também, já está nessa fase, já foi concluída. Agora a gente precisamos garantir a terra potiguara de Montemor, que está nessa fase de homologação e desintrusão. Problemas que Edinaldo dos Santos também conhece e que são igualmente enfrentados pelos tabajaras no município de Conde. O problema que nós temos hoje relacionado a nós é o nosso território. Então, é o primeiro problema. O segundo problema é o que é a educação, o que nós precisamos, tanto relacionado a nós, Tabajara, a gente não tem um colégio indígena estadual, que a gente possa agrupar todos os indígenas para estudar seus usos, costumes, tradições e a língua portuguesa. Então, sobre a saúde, a gente está baixando também ainda a CESAI, que é responsável pela saúde indígena, mas o município do Conde, ele trata a gente muito bem, inclusive toda essa demanda é vinculada à saúde. O município do Conde ele tem colocado a sua parte, mas a CESAI tem dado esse auxílio também para a nossa saúde. Já relacionado dos conselhos que nós temos dentro do nosso município, também do estado, a gente precisa muito ainda botar em vigor, em prática, para Potiguara e Tabajara, governo do estado e nós indígenas, para que de fato aconteça um desenvolvimento histórico, que é a união dos dois povos que no passado brigaram tanto e hoje está brigando junto para conseguir o território de Tabajara e também a homologação também do território de Rio Tinto e Marcação. As dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas nos respectivos territórios levaram o Ministério Público de Contas a pedir ao TCE a realização de uma auditoria operacional nos municípios. Com a conclusão das visitas às comunidades, hoje foi a vez de ouvir representantes indígenas e agentes públicos. Nós, os procuradores aqui, cientes da relevância, da quantidade da população indígena que habita aqui a Paraíba há muitos séculos, nós então decidimos perguntar ao tribunal se o gasto público com as políticas públicas estava sendo de fato relevante ou não, estava alcançando seus objetivos ou não. E para isso nós pedimos uma auditoria operacional sobre todas as políticas públicas transversais que tocam as populações indígenas. Que políticas públicas são essas? Não só de proteção da cultura indígena, essa é uma das muitas políticas que dizem respeito aos povos indígenas, mas saúde, educação, segurança pública, planejamento urbano, empregabilidade, desenvolvimento urbano, todas essas questões tocam as populações indígenas. O trabalho por parte dos auditores foi iniciado em fevereiro e demandas foram detectadas em diversos segmentos como educação e saúde. Quando a gente entendeu essa questão da governança, que é muito dissipada pelo Estado e pelos municípios, é que a gente começa a entender alguns problemas, né? Porque cada um atua de um jeito, de forma individualizada, né? Tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto os governos municipais. Cada um tenta fazer a sua forma, né? Do seu jeito. Porém, isso acaba criando algumas diferenças regionais indesejadas e uma falta de padronização também. O relatório final deve ser concluído ainda nesse ano e o documento vai a julgamento do Pleno do Tribunal. Auditores do Tribunal de Contas, eles se reúnem e oferecem esses dados preliminares para escutar das populações indígenas, das autoridades, se aquilo de fato reflete a realidade dessas circunstâncias. As autoridades vão dizer, olha, isso aqui talvez não tenha sido muito fiel, esse aspecto poderia ser considerado. A sociedade civil também, os indígenas, professores universitários vão dizer, olha, mas faltou talvez escutar esse lado ou esse aspecto, enfim, há uma multiplicidade de fatores. Escutado agora a avaliação sobre esse diagnóstico preliminar, a auditoria do Tribunal de Contas vai fazer o seu relatório.
Esse relatório é que vai ser submetido ao crivo, ao julgamento do Pleno do Tribunal de Contas. Para os povos indígenas do estado, a auditoria traz a esperança de que antigas demandas sejam finalmente solucionadas. Eles estiveram nas nossas aldeias pegando as informações e assim existe uma lei que já existe, ela já foi aprovada, falta só os gestores concretizar essa lei. Ninguém nunca se propôs dentro do município, do estado, uma preocupação dessa, o que está realmente, a política está chegando aos indígenas? Não está, bora olhar. Então foram na aldeia, fizeram a consulta e viram que tem falhas, tem leis que a gente nem sabe que tem, então o TSE ele tem a visibilidade, está trazendo a gente para poder já trazer esse diagnóstico do que tem, o que não tem, o que precisa fazer, o que precisa ser recomendado a fazer.